Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar alguns conceitos que são muito importantes. É um conceito que a gente precisa ter calma para poder entender, né? E como que a gente vai trabalhar em relação a isso, né? A gente vai falar sobre a lei dos gases, que basicamente são as transformações gasosas, mas a gente precisa entender o que é um gás, né? Então ele fala aqui, ó, os gases são fluidos que não possuem forma nem volume próprio, ou seja, a forma e o volume dos gases dependem diretamente do recipiente no qual estão colocados. Isso ocorre porque as moléculas dos gases, diferentes dos sólidos, estão separadas umas das outras, né? E quando a gente vai falar de gás, basicamente, né, a gente está falando de três variáveis, três grandezas que a gente chama de grandezas de estado, né? Grandezas de estado, que são pressão, volume e temperatura, né? Então a gente vai trabalhar basicamente com gases ideais, né, que são chamados gases perfeitos, tá? E esses gases ideais, né, eles têm o quê? Pressão, temperatura e volume constante, enquanto a gente vai trabalhar com variáveis, né, com mudanças, onde uma das grandezas é constante e as outras vão se modificar. Tudo bem? Então, ó, algumas características que definem os gases ideais: movimento desordenado e não interativo entre as moléculas, colisão das moléculas dos gases são elásticas, ou seja, bate e se separa, ausência de forças de atração e repulsão, e possui massa, baixa densidade e um volume desprezível, né? Então, esses gases vão depender do quê? Da pressão, do volume e da temperatura, tá? Pressão, se eu aumento a pressão sobre um corpo, por exemplo, pensa num balão de festa, uma bola de aniversário. Se eu aumento a pressão naquele balão, eu diminuo o volume. Se eu fizer uma pressão muito grande, eu vou estourar o volume, né? E se eu aumento a temperatura, eu diminuo o meu volume. Então eu faço com que o balão também estoure. Então, a pressão, o volume e a temperatura, eles estão o quê? Diretamente ligados, né? Essas três grandezas, elas têm essa preocupação de estarem interligadas entre si, né? Então, a primeira lei que a gente vai falar é a lei de Boyle, né? Que aqui em cima a gente está chamando de transformação isotérmica. Então, a lei de Boyle, né? A lei de Boyle, basicamente, a gente trabalha com a temperatura constante, ó, isotérmica, temperatura constante. Então, ela apresenta a transformação isotérmica, de modo que a temperatura permanece constante, enquanto a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu caio o volume. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume. Então, a pressão versus o volume de um lado é igual a pressão versus o volume do outro. Depois eu vou mostrar isso aqui de forma mais clara, tá? Já a segunda lei a gente chama de lei de Gay-Lussac, né? Essa lei, ela está baseada em quê? Nas transformações o quê? Isobáricas. Isobárico é a pressão constante. Ela apresenta a transformação isobárica, ou seja, a pressão é constante. Ou seja, quem que vai se modificar? Volume e temperatura entre si. Tudo bem? Então, o volume e a temperatura, eles atuam dessa forma. Esse constante aqui é o meu K, é um valor qualquer. Depois a gente vai chegar lá que vocês vão entender melhor, tá? E a terceira lei é a lei de Charles, que a gente chama de transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, ou seja, o volume ele é constante entre si, né? Ou seja, não tem relação com a minha transformação. Quem vai se modificar é o quê? A pressão e a temperatura. Tudo bem? Então, a gente tem que trabalhar aqui, ele fala aqui também da equação de Clapeyron, né? Essa equação de Clapeyron, ela está relacionada com a pressão, o volume e a temperatura. Eu não vou me preocupar em calcular exercícios com essa equaçãozinha aqui,
com N, com R. Depois vocês vão aprender isso aqui mais aprofundado no ensino médio, tá? Que o N é o número de mols, não sei se vocês já chegaram a ver isso em química, e R é uma constante universal dos gases, é um valor numérico constante. Não vou me preocupar com isso, eu vou me preocupar com essa relação que eu tenho aqui, ó. Essa relação aqui é fundamental para a gente fazer todos os exercícios que a gente for trabalhar daqui para frente. Então, a relação pressão, volume e temperatura, ela é uma constante K. Então, a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial é igual a pressão final, volume final e temperatura final. Aí, se for isotérmico, a temperatura vai embora. Se for isobárico, a pressão vai embora. Se for isovolumétrico, o volume vai embora. Aí a gente vai trabalhar com algumas situações do nosso probleminha, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, galera? Então, o mais importante aqui é o final. É esse finalzinho aqui que vocês vão aplicar nos nossos exercícios. Vocês vão trabalhar com os nossos exercícios, tá bom? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo.